Lucas capítulo 1, versículo 37, esse versículo bem facinho para você decorar. Olha só: porque para Deus nada é impossível. Quantos acreditam nisso? Porque para Deus nada é impossível. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez, neste momento, nos aproximarmos de Ti em oração, e queremos já invocar a presença do Senhor, a Tua unção, a Tua graça, Espírito de Deus, sobre essa palavra que será ministrado nesta noite. Jesus, foi lindo o que o Senhor fez aqui pela manhã, mas nós cremos que a glória da segunda casa é sempre maior do que a primeira. Então nós queremos, ó Deus, que o Senhor Jesus glorifique o Teu nome por meio dessa palavra. Use aqui os meus lábios, Espírito de Deus, de uma maneira simples, me ajude a ser objetivo, e Espírito de Deus, abra o entendimento, a compreensão espiritual dos Teus filhos, para que eles entendam não só a letra, mas o Espírito da Tua palavra. E eu já quero declarar nossas mentes, os nossos corações, totalmente e inteiramente cativos à Tua presença, em nome de Jesus, amém? Então eu quero nesta noite compartilhar com você uma mensagem subordinada ao seguinte título: o que fazer quando não vejo saída? O que fazer quando não vejo saída? E de fato, irmãos, há momentos em nossas vidas que o cerco parece que literalmente se fecha, áreas de nossas vidas que a gente olha e fala: meu Deus, humanamente falando, parece que não tem o que fazer. É aquele tempo que parece que o cerco, ele se fecha de tal maneira que a gente fica assim, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Essa palavra cativo, eu não sei se você já procurou a definição dela. Cativo, que ou quem perdeu sua liberdade, alguém que está preso, alguém que está encarcerado, alguém que está engessado. E às vezes há áreas de nossas vidas que estão assim, sabe, aquele tempo que você passa numa determinada área, que você olha e fala: Jesus. E eu não estou falando aqui só da questão financeira, eu falo da questão muitas vezes também conjugal, na família que não consegue se ajustar. Às vezes é a minha vida espiritual que não rompe, é o meu ministério, às vezes é a minha saúde emocional. Agora, por pior que seja talvez a sua situação, irmão, irmã, eu te garanto que não se compara com a situação deste povo que nós vamos acompanhar aqui nesta noite. Nós estamos vivendo, como eu disse pela manhã, esses dias terríveis, acompanhando o que está acontecendo no sul. É muito triste, é algo de chorar o que nós estamos vendo ali, mas nem o que eles estão vivendo se compara com o que este povo viveu. Vamos ler, eu convido você a acompanhar, talvez aqui no telão, os textos, né? Você anota, depois você confere na tua casa por conta do tempo, tá? 2 Reis capítulo 6, versículo 24 e o versículo 25. 2 Reis capítulo 6, versículo 24, está escrito assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Só para você entender o que estava acontecendo aqui, para me te situar dentro da Bíblia, o povo de Deus, o povo de Israel, eles estavam vivendo aquela época que infelizmente o povo de Deus do Antigo Testamento foi, durante muitas épocas, eles viveram em pecado, em desobediência, abandonaram a Deus, e esta foi uma época onde o povo havia se aprofundado na depravação moral, espiritual, e Deus havia abandonado o povo. E diz a Bíblia então que
o exército de Ben-Hadad da Síria cercou Samaria. Samaria era uma cidade-estado, e entenda que não era uma cidade como Araçatuba, ou como as cidades de hoje que são abertas. Samaria era como Jericó, havia muralhas que circuncidavam a cidade, e diz a Bíblia que o exército de Ben-Hadad da Síria, eles cercaram aquela cidade, e o cerco durou muito tempo. E agora entenda, a fonte de água, ou as fontes de águas ficavam fora do muro da cidade, e ali certamente eles taparam aquelas fontes, eles não tinham também como buscar o alimento, eles não plantavam. E o que acontece? A Bíblia nos ensina, se você depois ler todo o contexto, que houve uma grande fome e miséria dentro de Samaria. O que eu disse é terrível o que está acontecendo no sul, mas quando você olha para esse relato bíblico, queridos irmãos, o que aconteceu ali em Samaria foi algo tão terrível, que depois você pode ler aí na tua casa, não agora, mas no versículo 26 e no versículo 30, mãe estava matando seu filho para comer, para poder se sustentar. Deus nunca quis isso, mas o povo estava vivendo em pecado, tinha abandonado a Deus. E você lê o relato que é muito triste, que o rei de Samaria estava passeando ao redor ali dos muros, e uma mãe chega e diz: rei, socorre-me. O que aconteceu, minha filha? Olha, eu combinei com essa mãe, que eu iria matar o meu filho hoje, nós iríamos cozinhar ele para comer, e amanhã ela ia fazer o mesmo com o filho dela. Eu matei o meu filho, nós comemos, agora ela não quer matar o filho dela, ela escondeu o filho dela. Estou falando de algo que aconteceu. Agora, quando você olha uma situação como esta, queridos irmãos, não havia nenhuma esperança para esse povo. Só uma intervenção divina poderia mudar a situação desse povo. E eu quero reforçar, isso nunca foi vontade de Deus para o povo dele. Hoje a gente fica meio irado quando as coisas ruins acontecem, catástrofes e tantas outras coisas, as pessoas culpam a Deus. Eu não acredito que o Deus da Bíblia, que o Deus que servimos, é um Deus que tem prazer em inundar tudo, em destruir tudo. Nós estamos vivendo o efeito do pecado. O homem, diferente do que ensina a ciência e outras religiões, ele está num processo de degradação, está cada dia pior. E quanto mais o homem se afasta de Deus, infelizmente, as coisas ficam piores. E Jesus disse lá no montão, no sermão profético de Mateus 24, que nos últimos dias, por si multiplicar o pecado, o amor de muitos iriam se esfriar. E hoje nós estamos vendo tantas coisas ruins acontecendo, mas não culpe a Deus. É o mundo caído. São dias de trevas, aonde está escrito lá no Apocalipse: ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo vos resta. Mas o povo que conhece a Deus vai continuar caminhando em vitória, aleluia. Então, nós estamos aqui diante de uma situação que era impossível ser revertida. Só uma intervenção divina poderia mudar essa situação. Daí o título da palavra: o que fazer quando não vejo saída. Agora, aplicando isto, eu não estou dizendo todos, eu sei que tem gente aqui que talvez esteja vivendo um tempo de bonança, um tempo maravilhoso, mas eu tenho certeza também que muitos estão aqui e que precisam de uma intervenção sobrenatural nessa área da sua vida. Talvez você não aguenta mais sofrer, você olha e fala: meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Agora, é muito lindo que no capítulo de número 7, que nós vamos acompanhar a partir de então, diz a Bíblia, que Deus, Ele levanta um profeta chamado Eliseu, e esse profeta, ele vai profetizar o fim do cativeiro, o fim do sofrimento para aquele povo. E nesta noite, queridos irmãos, eu quero me levantar aqui como um profeta na sua vida, para dizer: o cativeiro está com os minutos contados. Deus vai mudar a história da sua vida, Deus vai mudar a história do seu casamento. Eu não sei qual é a área, mas Deus vai mudar. Deus vai mudar. Agora vamos acompanhar o texto, os textos juntos, e nós vamos aprender o que fazer quando não vejo saída. Então vamos lá, 2 Reis capítulo 7, versículo 1. Está escrito assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã,
por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Então o que fazer quando eu não vejo saída? A primeira coisa, eu tenho que crer na palavra do homem de Deus. Eu vou repetir, o que você tem que fazer quando você está passando por uma situação que parece que não tem saída? Acredite na palavra do homem de Deus. Acredita em gente que está falando da parte de Deus para você. Porque, irmãos, em meio a tanta escassez, em meio a tanta miséria, Eliseu, ele se levanta e profetiza abundância em 24 horas. Foi o que o texto diz aqui. 24 horas, vai ter abundância. Vai ter abundância. Amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata, ou seja, abundância. Agora, aos olhos humanos, isto era impossível. Mas o que nós lemos aqui no texto base de Lucas 1,37? Porque para Deus nada. O que eles precisavam? Apenas acreditar e confiar na palavra do homem de Deus. E eu disse aqui pela manhã que isso pode parecer muito fácil, mas não é. Você olhar para mim, ou para quem prega aqui, para minha esposa, para os pastores, e entenderem que nós estamos aqui da parte de Deus para pregar para você. Quando a gente traz uma palavra mais de exortação, né, de posicionamento, como foi domingo passado, você entender, não é Deus falando. Mas quando nós estamos aqui profetizando vida, não é Deus falando. Pode parecer fácil, mas não é. E você vai entender daqui a pouco que não é. Porque teve gente que não acreditou em Eliseu. Nem todo mundo acreditava em Jesus. Os próprios irmãos de Jesus, segundo a carne, eram incrédulos. E aqui eu tenho o privilégio de ter toda a minha família. Eu tenho irmão, tenho sobrinhos, irmãos, sobrinhos, e tenho primos. Meus irmãos, eu tenho um monte de parente aqui, graças a Deus. Eu sou privilegiado. Somos privilegiados, porque Jesus mesmo disse: não há profeta sem honra, senão na sua casa, na sua cidade, entre os teus parentes. E aqui eu tenho muitos parentes. Eu tenho colegas de infância que cada dia chega mais. Eu olho e falo: meu Deus, eu conheço, menino estudou comigo, né? Então, agora, qual é a dificuldade? Dificuldade é quando chegar aqui e falar: não, é o homem de Deus, está pregando, eu acredito na mensagem que ele está trazendo, é de Deus. Porque muitos não creram, daqui a pouco a gente vai ler. Teve gente que não acreditou não. E em 2 Crônicas 20:20 está escrito lá na parte B: creia no Senhor vosso Deus e estará seguros, creia nos teus profetas e você vai prosperar. E você precisa acreditar. Cada vez que você entra por aquela porta e você vem ouvir a palavra de Deus, você tem que acreditar. Aqui tem profeta, tem homem, tem mulher de Deus para te abençoar, para te exortar, para te direcionar. Mas você tem que acreditar. O que fazer quando eu não vejo saída? Eu preciso acreditar na palavra do homem de Deus. Agora, uma segunda coisa importante é você crer nas promessas de Deus também. O que eu faço quando eu não vejo saída nesta área da minha vida? Creia nas promessas de Deus. Olha o versículo 2, está escrito assim, o versículo 2, 2 Reis 7:2, o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Então olha aqui para mim, irmãos. O oficial do rei, ele não creu nas promessas de Deus, que elas estavam sendo liberadas pelo profeta Eliseu. E você sabe o que eu aprendo? Com todo respeito e carinho, incrédulo jamais vive as promessas de Deus. Não vive. Incrédulo não vive as promessas de Deus. Pode até ver outros vivendo, mas infelizmente não vive. Eliseu olhou para aquele oficial do rei, que chegou a zombar de Eliseu: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Ei Eliseu,
Você não está vivendo aqui conosco não? Você não está vendo que tem mãe comendo filho aí para sobreviver? Agora você vem dizer que em 24 horas vai ter abundância? Ah, eu não creio não. Deus não vai mandar maná de novo não. Eu não acredito. O Eliseu falou, ó, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Então o incrédulo às vezes até vê a promessa de Deus cumprindo na vida dos outros, mas não desfruta. Não desfruta. É por isso, irmãos, eu disse aqui pela manhã, porque você vem numa igreja local, você tem ali classes de pessoas, é um grupo de pessoas que congrega no mesmo local, e aí você tem gente que está 10 anos na igreja, não tem mudança, não tem transformação, parece que nunca tem um testemunho de bênção para contar, mas tem gente que está ali há 5 anos, ouvindo a mesma palavra, e é até mais jovem espiritualmente do outro, mas está com a vida transformada, tem milagres. É a maneira como você recebe a palavra. Jesus em Mateus 13, ele contou a parábola do semeador, e depois você confere na sua Bíblia. O problema não é a palavra, a semente. Na parábola que Jesus contou, a semente representa a palavra, e Jesus disse que a semente caiu ora à beira do caminho, ora em terra que estava com espinhos, ou ora na terra que tinha pedras, mas também a semente caiu em boa terra e produziu, e deu fruto, 1 por 10, por 30, por 100, agora onde estava o problema? Na semente? Não era na semente, o problema estava no coração, na terra. Gente incrédula não vive as promessas de Deus. Gente que vem para a igreja, às vezes, para reparar quem está tocando, os erros que cometem, o erro de português do pastor, que vem para quê? Não vai viver as promessas de Deus, não vai viver. Creia, você está passando por uma situação difícil na sua vida, abre o seu coração, meu irmão, acredite nas palavras de Deus que são liberadas do altar. Nós acompanhamos recentemente aqui, acho que foi no domingo mesmo que nós pregamos sobre as promessas de Deus, promessas que não se cumprem. Nós falamos aqui Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa, se Ele disse, Ele vai fazer. E se não acontece é porque a gente não está acreditando na palavra que está sendo liberada. A gente precisa acreditar, abrir o nosso coração. Talvez você já tenha lido esse texto que eu vou compartilhar com vocês, mas você nunca, talvez, descobriu uma revelação profunda. Paulo, presta atenção, o apóstolo Paulo, não pensa você, por ter sido ele o grande apóstolo, não pensa você que todo mundo acreditava nele não, meu irmão. Você vê ele escrevendo aos Coríntios, falando, olha, se eu não sou apóstolo para os outros, para vocês eu tenho que ser. Poxa, eu fundei as igrejas aqui de vocês, mas nem todo mundo acreditava em Paulo. Nem todo mundo acreditava que o que ele falava vinha de Deus, era inspirado. E quando Paulo vai escrever para os Tessalonicenses, vamos acompanhar o texto, 1 Tessalonicenses 2,13. Olha o que Paulo escreve, inspirado pelo Espírito. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, olha só gente, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que... Você entendeu o texto? Paulo fala, olha, vocês, Paulo está escrevendo para a igreja, inspirado pelo Espírito, ele fala, vocês estão de parabéns, porque vocês estão recebendo a pregação da minha palavra, tem versão que fala pregação da palavra, não como palavra de homem, mas palavra de Deus, como de fato é, palavra esta que é poderosa, poderosa em quem? Na vida daquele que crê, na vida daquele que dá crédito. É por isso, irmãos, às vezes eu falo em amor. Você entra pela porta da igreja, você não veio aqui para ouvir autoajuda, você não veio aqui para ouvir aquilo que você quer ouvir, você veio para ouvir o que o Espírito de Deus, Ele entende que você precisa ouvir.
E aí, meu irmão, quando você abre o teu coração e acredita que quem está falando com você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é como eu disse, segundo Crônicas 20:20, parte B, crê no Senhor teu Deus e você vai estar seguro, crê nos profetas que pregam a palavra de Deus e você vai prosperar. Não vai ter caminho fechado para você, não vai ter porta fechada. Mas nem todos acreditavam em Eliseu. Teve gente que caçoou, e eu creio que foi mais de um. Agora, a partir do versículo 3, eu acho lindo, entram em cena 4 leprosos, e eu acho isso maravilhoso. Vamos ler o texto. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3, está escrito assim: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. E aqui nós temos mais 2 lições importantes que aprendemos sobre o que fazer quando não vejo saída. E a primeira lição é: eu não posso me conformar com a situação. Porque deixa eu te explicar o que estava acontecendo. A partir aqui do versículo 3, como lemos, entra em cena 4 leprosos. E os leprosos, você que conhece um pouco a Bíblia, sabe, eles não podiam estar convivendo ali com o povo, porque era uma doença contagiosa e que não tinha cura naquele tempo. Então, nos dias de Jesus, a cidade, esses leprosos ficavam geralmente em grutas, em montanhas, mais longe da comunidade. Mas eles estavam numa cidade cercada, miséria dentro da cidade, e estão lá os 4 leprosos, lá na porta do muro, isolados, e eles olham para aquilo e falam: gente, vamos lá, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se nós entrarmos dentro da cidade, nós vamos morrer também de fome, porque não tem alimento para eles também. E outra coisa, corremos o risco de sermos apedrejados, porque somos leprosos. Então vamos fazer alguma coisa, vamos nos render ao exército dos sírios, os arameus. Se eles deixarem nós vivermos, vamos viver, mas se matar a gente, então somente morreremos. Mas nós precisamos fazer alguma coisa, nós não podemos ficar conformados. Agora, aqui, eu quero propor uma perguntinha para você com todo amor e carinho. O que você tem feito diante da situação difícil que você está vivendo? O que você está fazendo para tentar mudar a situação? Pastor, mas é como o senhor está pregando aí, eu não vejo saída. Não, alguma coisa a gente pode fazer. Porque se eu tenho um problema no meu casamento, eu preciso melhorar como esposo, eu preciso trabalhar o meu casamento. Talvez você está vivendo um problema sério no teu casamento, mas há algo que você possa fazer. Você não pode ficar conformado como esposo, como esposa. Se o problema é financeiro, você tem que ver se é um problema administrativo, se você não está conseguindo administrar, mas algo tem que ser feito, não dá para ficar parado. Ah, não tem saída, pastor. Nós lemos aqui recentemente, no livro do Êxodo, o povo de Israel, que Deus havia libertado lá do Egito, com mãos fortes, e eles já estavam saindo do Egito, mas eles estavam diante do mar, e eles estavam acuados, porque o exército de Faraó estava vindo contra eles. E o texto nós lemos aqui, recentemente, Êxodo capítulo 14, versículo 15, então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Dize aos filhos de Israel que... Então olha só a cena, o povo tudo chorando, orando: Deus, tem misericórdia de nós, oh meu Deus, olha o mar, aqui à nossa frente, olha os soldados de Faraó, e Deus fala: ei, até quando vocês vão ficar clamando a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Agora olha o versículo 16, gente, aleluia, olha o que Deus fala: e tu
Moisés, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Meu irmão, Moisés, ele tinha uma vara. Vara na Bíblia é símbolo de autoridade. E Deus fala: Moisés, o que você está fazendo com essa vara, com essa autoridade que eu te dei? Moisés, manda essa vara, lança essa vara sobre esse mar vai se abrir. Pastor, mas eu não sou Moisés. Você não é Moisés, mas você é um filho de Deus, você é filha de Deus, você é um discípulo de Jesus. E Jesus disse para mim, Ele disse para você, Ele disse para nós que somos discípulos. Lucas capítulo 10, versículo 19: eis que vos dou poder, autoridade para pisar serpente e escorpião, e nada, absolutamente nada, pode vos fazer dano algum. Ei, irmão, irmã, há algo sim que nós podemos fazer. Eu não vejo sair. Alguma coisa você pode fazer. O que você não pode é ficar conformado, vendo a tua família sendo destruído, seu casamento sendo destruído, você morrendo espiritualmente. Algo você pode fazer. Começa a ler Bíblia, começa a orar. Não tenho vontade, ora sem vontade, lê Bíblia sem vontade, mas faça alguma coisa. 4 leprosos não se conformaram. Não vão fazer alguma coisa. Minha vida não vai continuar assim. Meu irmão, que o Espírito de Deus desperte você nessa noite, para que você não saia daquela porta do mesmo jeito, vivendo a mesma situação. E há mais uma lição que eu aprendo com esses leprosos: eles foram corajosos. O que às vezes falta para nós: coragem, ousadia, intrepidez. No versículo 4 nós lemos: olha o que está escrito no versículo 4: se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também, morreremos. Então vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos, e se nos matarem, morreremos. Porque olha aqui para mim, irmãos, tem momentos em nossas vidas que nós não podemos ter medo de arriscar, de mudar alguma coisa. Eu sei que tem muitos que não gostam de mudança, porque mudança gera um desconforto. Mas mudança, querido, ela precisa fazer parte da nossa vida. Sabia disso? Eu disse aqui pela manhã, testemunhando para aqueles que são mais novos. Esse ministério tem 12 anos. A gente começou num salão, eu não estou exagerando, era menor do que esse altar. Nós mudamos de lá por necessidade, porque o rapaz que morava em cima jogava água nas nossas crianças, chegava lá embriagado, a gente entrava lá, a gente mudou para um salão na Canjiro Taquebe. O salão cabia acho que umas 80 pessoas, e quando tinha umas 50, 60, o amor, eu e ela falando: gente, nós precisamos mudar para um lugar maior. A gente fala: mas cabe muita gente aqui ainda. Mas cabe, não, mas nós precisamos crescer, vamos para um lugar maior. Alugamos aqui na Ibirapuera, onde nós ficamos aqui por alguns anos. Era um galpão novo, descaracterizamos aquele galpão, fizemos uma igreja bonita, uma fachada bonita, e a igreja começou a crescer, e daqui a pouco um culto já não dava, tinha que ser 2 cultos, começamos a fazer 2 cultos, e tinha espaço ainda para muita gente. Quem estava lá sabe disso. Alugamos a casa ao lado, porque não tinha espaço para o ministério infantil, alugamos o salão lá perto da Bolívia, do Rosa Felipe, para colocar a nossa teologia, que a gente queria ensinar a Bíblia aqui na igreja, e vamos que vamos. Aí o amor falou: nós precisamos ir para um lugar maior, uma estrutura melhor, esse negócio de casa, criança tem que passar, vamos lá, vamos atrás. E você conversa com os irmãos, às vezes o irmão fala: pastor, para com isso, está tão bom aqui. Irmãos, o dia que eu falei desse projeto aqui, eu não falo isso por maldade, tá? A gente entende que nem todos têm a mesma fé que a gente, mas teve gente que riu. Teve um irmão que falou na minha face, você falou: pastor, sinceramente, eu achei que isso não ia dar certo, porque eu não tenho tempo para contar aqui o testemunho, mas quando minha esposa e eu passamos aqui, vimos aqui, aluga ou construa conforme a necessidade. Na mesma tarde nós ligamos e fomos atrás, e isso aqui que você está vendo. Mas por que eu estou contando isso para você? Porque, meu irmão, se você está passando situação difícil na tua vida, você não pode ter medo de mudança, você não pode ter medo de arriscar, porque tem pessoas: pastor, mas já deu errado uma vez.
Pastor, já deu errado 2 vezes. Meu irmão, tente de novo, tenta uma terceira, tenta uma 4ª vez. Mas você tem que ser corajoso. Por que você desistiu do projeto de família? Por que você desistiu do casamento? Porque casou, não deu certo, você ficou frustrado, você não quer nem saber. Vou morrer agora sim, pastor. Não quero saber de família, não quero saber de casamento. Porque eu vou me frustrar? Não, você não vai se frustrar. Você já está frustrado, com todo o respeito. Pastor, eu não quero saber mais de ministério. Porque, olha, a liderança da minha igreja me machucou, me feriu, e daí? Por conta disso você não vai agora mais servir Jesus. Você tem medo porque vai ferir você de novo. Não, você já está ferido, você precisa curar, porque você precisa continuar, você não pode ter medo. Eu não vou estudar porque eu tentei 1, 2 vezes, não deu certo. Tenta de novo. Pastor, eu tenho um sonho de ter o meu negócio, mas eu já tentei, quebrei. Tenta de novo, meu irmão. Você precisa ser corajoso, porque senão você vai viver uma vida, e você vai viver assim, não vejo saída, não vejo saída. E Deus está dizendo, Jesus está dizendo, eu sou a porta. Vá, acredite. Sai do teu lugar, porque foi o que eles falaram aqui, nós vamos ficar aqui para morrer? Não, vamos tentar alguma coisa diferente. Meu irmão, eu louvo a Deus, porque nesses últimos dias, Deus está levantando gente que está tentando algo diferente. Mas você precisa ser corajoso, corajosa, acreditar, chacoalha aí a poeira, vamos embora. Não deu certo 1, 2, 3 vezes, mas vai dar certo. Eu vou fazer alguma coisa, mas eu não vou viver nesse beco sem saída. Agora, gente, olha o versículo 5 até o versículo 7. Presta atenção no que você vai ler. O meu cronômetro parou aqui, agora eu perdi, não sei quanto tempo eu já fui, mas me dá uns 10 minutinhos, amém? Travou o meu cronômetro. Mas vamos lá, versículo 5. Ao anoitecer, eles, os 4 leprosos, foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros. Olha só o que eles lá, o exército dos arameus, estavam dizendo: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, os arameus, eles fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Agora vem comigo, você precisa entender algo nesse texto, porque às vezes você só lê, você não consegue enxergar as riquezas. Nós lemos no versículo 5 que ao anoitecer, eles, os 4 leprosos, foram ao acampamento dos arameus, ao anoitecer. E o versículo 7 diz que os arameus fugiram ao anoitecer, abandonando tendas. Irmãos, a tradição diz que os leprosos, eles andavam com um sino no pescoço, pendurado, porque, como eu já disse, eles não podiam ter relacionamentos com pessoas sãs de saúde. Tradição, não é a Bíblia, mas a Bíblia sim nos ensina que um leproso, ele não podia estar no meio de pessoas puras, pessoas sãs. E diz a lei de Moisés, que se alguém chegasse perto de um leproso, o leproso tinha que gritar: impuro, impuro, impuro. Isso é bíblico, ok? Os sinos é tradição, mas eu acredito que alguma coisa muito interessante aconteceu, porque diz a Bíblia que no exato momento, ao anoitecer, quando os leprosos foram ao acampamento dos arameus, eles fugiram justamente ao anoitecer. Diz o texto: eles ouviram o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Então eu acredito que ao anoitecer, os soldados ouviram esse ruído. Eu fico imaginando
Se a tradição é verdade ou não, eu não sei. Eu sei que a Bíblia é verdade. Esses 4 leprosos estavam fazendo barulho, indo rumo ao acampamento dos arameus. Mas Deus fez com que eles ouvissem um barulho ensurdecedor. E diz a Bíblia que eles saíram, fugiram daquele lugar. E eles deixaram tudo que nós lemos aqui para trás. Cavalos, jumentos. Eles deixaram suas tendas. Eles deixaram tudo, alimento, ouro, toda a riqueza naquele lugar. Agora, pastor, o que isso tem a ver comigo? Deixa eu dizer algo. Quantos acreditam em palavra profética aqui? Presta atenção. Surpreendentemente, Deus usou 4 leprosos para cumprir a profecia de Eliseu, que em 24 horas Deus estaria mudando a história de um povo, de miséria, de escassez para abundância. E foi de uma maneira, mas muito surpreendente, porque eu disse aqui pela manhã, se fizesse uma pesquisa lá em Samaria, gente, vamos lá, Eliseu, o profeta, falou que 24 horas Deus vai mandar abundância para nós. E aí, o que você acha? Olha, eu acho que Deus vai mandar maná, igual aconteceu. E você? Não, eu acho que vai ser as cordonizes, Deus vai fazer alguma. E você? Mas ninguém iria dizer assim, não, Deus vai usar os 4 leprosos lá para fazer algo. Ninguém ia falar isso. Então eu quero profetizar o que Deus vai fazer na sua vida, e Ele vai fazer na sua vida, vai ser algo surpreendente. Você talvez está esperando que Deus venha por um caminho, mas talvez não vai ser por esse caminho, não vai ser da maneira como você imagina, mas eu quero profetizar, Deus vai vir, e Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar o seu casamento, Ele vai mudar a sua família, Ele vai mudar a tua situação espiritual, Ele vai mudar o teu ministério. Te prepare, é tempo de milagre. Deus vai mudar a sua vida. Aleluia, aleluia. Você não vai sair daqui da mesma maneira como você entrou, meu irmão. Não vai. Estou quase encerrando, versículo 8 e versículo 9. Chegando, pois, esses leprosos da entrada do arraial entraram numa tenda e comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: olha, não fazemos bem, esse é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, vamos agora e o anunciaremos à casa do... Sabe o que eu aprendo aqui? Quando Deus me abençoa, eu tenho que compartilhar as bênçãos. Esses 4 leprosos comeram, beberam, pegaram ouro, esconderam para eles. Falaram: peraí, o que a gente está fazendo aqui? Tem um povo sofrendo lá na nossa cidade, nós precisamos anunciar lá na casa do rei, lá, tem abundância, tem abundância. Irmãos, Deus vai te abençoar muito, mas olha aqui para mim, é para você anunciar na casa do rei o milagre que Ele está fazendo na sua vida, é para você compartilhar as bênçãos. Por isso que às vezes Deus não dá, porque a gente é egoísta. A gente quer um carro, mas o carro é nosso, o carro não é de Deus. A gente quer uma casa, mas a casa é nossa, não é. Vamos compartilhar, vamos falar na casa do rei o que Deus está fazendo. Agora, olha o versículo 16. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o que o Senhor tinha dito. Deus honrou sua palavra dita pelo profeta Eliseu. E ainda hoje é assim. Deus continua velando sobre a sua palavra para cumprir, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, porque assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, ela não voltará para mim vazia. Levanta tuas mãos, aquele que acredita na palavra profética. Meu irmão, hoje é dia 26, mas eu quero profetizar, ainda esse mês, até o final do mês, você vai receber milagre de Deus, você vai receber intervenção divina. Te prepare, portas vão ser abertas, te prepare, Deus vai te levantar, Deus vai abençoar, Deus vai transformar você, a sua família, o seu casamento. Deus, Ele vai te tocar com algo novo. Aleluia. E nós encerramos
do versículo 17 ao versículo 20. Ora, o rei havia posto oficial, aquele que não acreditou, em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Versículo 19. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Versículo 20. E foi exatamente isto que aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. É como eu disse, incrédulos pode até ver a promessa se cumprindo, mas não vive. O oficial foi pisoteado, ele morreu. Mas, queridos irmãos, você não é um oficial do rei, você é um filho do Altíssimo. Você é alguém que acredita na palavra pregada, no poder da palavra pregada. E eu estou aqui nessa noite como profeta de Deus para dizer: o Deus de Eliseu, Ele é o seu Deus. O Deus que mudou aquela situação em 24 horas, é o Deus que vai mudar o seu casamento, a sua família. Ele vai tirar essa depressão que você acha que é irreversível, que a medicina disse que é irreversível, que não. Deus está dizendo: eu sou o Deus de Eliseu, mas eu sou o seu Deus, eu também vou mudar a sua história. E eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor.